Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente vai falar da relação entre a proclamação da República e a República com a vida dos indígenas do Brasil, ok? Como eu espero que vocês saibam, né, os indígenas são os verdadeiros donos do Brasil, né? Eles viviam aqui antes da chegada do europeu, da chegada de qualquer outro povo que seja, então em teoria a terra era deles, né? Os europeus vão invadir aqui, vão tomar conta, aí vão vir asiáticos, africanos de outras regiões e vão ocupar também esse território por meio de escravidão, por meio de mudanças de território, né? Mas esse território vai ser ocupado por um volume enorme de pessoas, sendo que o original são os indígenas. E a questão é que desde sempre, e muito raramente até hoje em dia, né, na verdade muito comumente até hoje em dia, o índio é deixado de lado, né? Se diz, tem um discurso muito bonito em defesa do índio, mas esse discurso, infelizmente, fica só no discurso. Na prática, não afeta tanto assim. Não é à toa que a problemática da vida do índio, de como se correlacionar, né? Pô, eles têm uma comunidade própria deles. Será que a interferência da pessoa o que a gente chama de cidadão comum, que faz parte da sociedade brasileira, tem direito de interferir na vida desse indígena? São respostas que a gente não sabe dizer, né? Porque se você não interfere, tem muita coisa da nossa sociedade que poderia ajudar eles. Se você interfere, tá distorcendo a cultura deles. Então, qualquer medida que você toma com relação aos indígenas tem os seus prós e os seus contras, ok? A questão da mistura também tem a questão, por exemplo, de doenças que a gente tem, que eles não têm, ou que eles têm, que a gente não tem. Então, não é algo tão simples de ser resolvido, né? Muito embora, com estudo, dedicação, pelo menos uma diretriz tem que ser tomada, tá? E quando foi proclamada a República do Brasil, como eu falei em vídeos anteriores sobre o Império, a população de baixa renda, o pessoal mais simples, via na República uma esperança de melhoria de vida. Já que com o imperador, com aquela estrutura toda que ele tinha, a vida deles é horrível, quem sabe uma estrutura nova melhora a nossa vida? O que não aconteceu, né? Não é à toa que teve aquelas outras revoltas que a gente falou na semana passada, tá? E obviamente a vida do indígena também não melhorou. Então, com nossa primeira Constituição nem cita os indígenas da forma de tratamento, da forma de aproximação ou de não aproximação, ok? Não existia nenhuma regulamentação específica de como administrar essa questão indígena. Então, muitas dessas questões era passada para cada estado. Então, cada estado tinha meio que autonomia de trabalhar os seus indígenas, que postura que eles fariam, que montagem de órgãos que seriam para poder regular isso. Até que as pressões externas vão aparecer no Brasil, né? Pô, o Brasil tem que ter uma organização, um organismo, um órgão para gerenciar essas questões no território nacional. Então é criado um órgão chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, sob o comando do Coronel Cândido Rondon, que é muito famoso. Então esse SPI é o primeiro órgão nacional para tentar administrar, gerenciar como vai ser essa relação entre o homem, o branco, né, suponhamos o brasileiro comum com relação aos indígenas, ok? Como eu já falei no início dessa aula, não é nada muito simples. Qualquer medida que você toma tem prós e contras, então até hoje, né, estão se debatendo esse assunto. Esse SPI que eu acabei de falar foi fundado em 1910. Uma parte da sociedade não vai gostar dessa iniciativa, principalmente dois setores: o setor de exploração mineral, né, para extrair matéria-prima e tudo mais, e o lado religioso. Obviamente o setor de base, o setor de extração de produtos da natureza não vai gostar nada disso. Porque ao se determinar que determinadas regiões é dos indígenas, que você não pode entrar naquele lugar, muito daquele lugar ali é rico em materiais e minérios, e essas pessoas vão querer invadir, como acontece até hoje, né? Quase todos os dias que você vai entrar na televisão, na internet, sempre tem uma discussão sobre invasão de pessoas em território indígena, e os indígenas respondendo, alguns de maneira violenta, outros de maneira indo até o Congresso Nacional pedindo suporte para defender as terras deles. Então, desde aquela época até hoje em dia, ainda tem essa questão, né, de como proteger esse território, como dar garantia aos indígenas que aquele território é deles, que ninguém vai adentrar aquele território. Lembrando que a gente tem um país muito grande,
né? O Brasil é um país que é um continente praticamente. Olha aqui a América do Sul, né? Sei lá, 3/4 é o Brasil. Então, não é algo tão simples de ser feito, ok? Embora tenha que ser feito, porque se a terra foi determinada que é deles, tem que ser deles. E a outra parte que não gostou muito também foi os religiosos, principalmente da Igreja Católica. Desde lá do período de descobrimento, né, da chegada dos portugueses aqui, a Igreja Católica manda pessoas aí para cá, né, jesuítas, pessoas para compreender a cultura indígena e civilizar. Esse era o termo que eles usavam. Transformar um indígena num branco. Na cultura indígena, transformar numa cultura de um europeu. E eles desejavam continuar com esse raciocínio de civilizar, de catequizar esse indígena em uma pessoa, um europeu. Então esses dois grupos não vão gostar nada disso. Hoje em dia o peso religioso já não é tão grande mais, não, porque eu não vejo repercussão sobre isso, mas a questão financeira sim. Toda hora tem gente entrando em território indígena querendo pegar diamante, ouro, extrair minério, então vira e mexe tem confusão disso até hoje. Outra problemática também com a questão indígena foram os imigrantes. Em 1888, espero que vocês saibam, aconteceu a Lei Áurea, que libertou todos os escravos do Brasil. Então, a partir de 1888 não poderia ter mais escravidão no Brasil. Era ilegal, era proibido, ok? E os escravos eram a base da economia brasileira. Eram eles que geravam toda a riqueza. E do dia para a noite não pode ter mais eles. Então tiveram que achar uma nova forma de mão de obra. E uma das iniciativas dos estados foi trazer gente da Europa para trabalhar aqui, que a gente chama de imigrantes. Então vai haver também brigas entre os imigrantes e os indígenas, porque eles vão vir para cá, muita gente da Itália, da Alemanha, né? Na toa que, por exemplo, no sul do Brasil tem muito descendente desse pessoal. Então, na hora que eles vão ocupar um espaço, muitas vezes vão entrar em território indígena, e os indígenas não vão aceitar. E eles estão chegando numa terra nova, eles não conhecem muito bem, então vai ter vira e mexe também brigas entre imigrantes e os indígenas. Então, a vida do indígena não foi nada fácil, né? Desde lá de 1500, quando eles foram escravizados, até mesmo com o fim da escravidão, essa briga por conseguir manter o território que eles alegam ser deles e que de fato são deles. Em 1964 tem o governo militar, né? Os generais vão governar o país, 5 generais ao longo desse período, né, de 20 e poucos anos, e eles vão acabar com esse SPI, esse órgão nacional que eu comentei com vocês, que é criado lá em 1910. Eles vão alegar que é um órgão corrupto, que não organiza direito, que a vida do indígena está horrível. Eles vão acabar com esse SPI alegando erro, incompetência, um tanto de coisa, e vão criar um novo órgão, esse órgão que existe até hoje. Então, em vez do SPI, é um órgão chamado FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Então, é esse órgão que até hoje é o responsável por gerenciar, controlar e tentar melhorar a vida dos indígenas em todo o território nacional, ok? Não sei se uma estrutura foi tão modificada assim, ou se foi simplesmente alterado o nome de SPI para FUNAI. Provavelmente algumas diretrizes devem ter mudado, ok? E a gente chega até hoje em dia. E aí já é uma problemática enorme, ainda é uma problemática enorme, porque além da questão que eu já falei para vocês, do relacionamento do homem branco com o indígena, da manutenção do território deles, ainda existem questões diferentes, tipo, existem indígenas na Amazônia que não encontraram com o homem branco até hoje. Então eles estão lá, eles não têm contato com nada, então só sabe disso porque passa de helicóptero ou drone, eles vão conseguir filmar esses indígenas, então eles estão lá no meio da floresta amazônica, eles nunca encontraram em contato com pessoas diferentes além deles. Então essa ainda é uma questão maior, porque existem alguns grupos de indígenas que já estão acostumados. Então já tem, por exemplo, teve uma discussão outro dia no Congresso sobre alguns indígenas que foram no Congresso questionar a postura do governo, e o ministro do governo Bolsonaro vai tirar fotos mostrando indígenas de iPhone. Então você pode ver que já está havendo uma miscigenação, né? Uma parte da cultura deles vindo para nós, uma parte da nossa cultura indo para eles. O vestuário deles já não é aquele vestuário característico, já são roupas normais, bermuda, camisa igual a nossa, entendeu? E existem grupos não, que estão lá no meio da floresta amazônica, que nunca viram gente diferente deles. Eles têm aquelas comunidades deles. Então ainda é mais complicado como gerenciar esse processo, ok? Então a FUNAI tem esse nobre papel, né, de executar bem essas atividades. Vamos torcer que cada vez esse órgão e as pessoas que gerenciam ele tenham
mais competência, mais organização para conseguir resolver essas questões que eu admito que não são nada fáceis de resolver, beleza? Então está direcionado aí o conteúdo de hoje, qualquer dúvida estou à disposição.